Vamos lá. Então, hoje nós vamos iniciar aí, né, a aula 7, que é o aconselhamento na prática, e hoje tratando sobre ansiedade. Então, esse é o nosso tema. Nós trabalhamos aqui na reunião de oração, justamente um dos textos aí, né, importante para que você trate desse assunto, que é o Salmo 42 e 43, que reforça essa ideia do abatimento de alma, né, da tribulação de alma. E aí você encontra aí, né, você que estava na reunião de oração, já leu aí comigo, tanto no Salmo 42 e 43, o coro, né, desse cântico repetido, que a ideia é: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Né? E aí ele dá a solução, espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Né? O verso 6 do Salmo 42, né? Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Né? Ou quando nós vemos ainda no verso 3 do 40, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, né? Porque eu estou sendo desprezado, alvo de injustiça, de opressão, de contenda, de fraude. Então tudo isso gerou aqui no salmista esse sentimento de ansiedade, de angústia, de medo, de temor. Né? E ele apresenta aqui no Salmo 42, 43, uma autoconfrontação para se animar em Deus. Né? E aí dando inclusive algumas instruções, como é o caso do verso de número 3 do 43, quando diz: envie a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem, né, ao teu santo monte, ao teu tabernáculo, à tua presença. Então nós vemos aí que a palavra do Senhor trata sobre essa situação da ansiedade, mas ao mesmo tempo já apresenta algumas soluções, alguns caminhos para que eu vença essa situação. Então, como introdução aí, a gente pode tratar de ansiedade, ao mesmo tempo falar o medo, né, do amanhã, são sinônimos, o medo de fracassar, principalmente quando eu tenho que suprir algumas expectativas, né, expectativas dos outros, né, a expectativa do meu pai, da minha mãe, de que sei lá, eu passe em determinado concurso, passe em determinada prova, ou a expectativa minha mesmo, né, essa preocupação com o futuro, gerando pânico, falta de paz em relação às questões do amanhã. Então, são sentimentos muito comuns, né? Todos nós certamente já passamos por preocupações e momentos de ansiedade, seja aquela preocupação que não traz tantos problemas, né? Que é uma preocupação normal, que a gente consegue lidar, como também aquelas que nos tiram o sono, né? Até por questões boas. Eu posso ficar ansioso por questões boas, pastor? Eu vou se posso. Né? Eu me lembro quando era menino pequeno, lá em Barretos, né, velho? E aí o meu pai ou minha mãe combinavam: sábado agora nós vamos em tal lugar. Meu Deus do céu, se falasse isso na quinta-feira, não dormia nem a quinta nem a sexta. E aí, para ajudar, acordava no sábado com febre, e aí acabava num hino. Não acontecia isso? Fruto da ansiedade. Era uma coisa boa, a gente ia passear. Mas você ficou tão ansioso que você não dormiu 2 noites e acorda com febre. Aí, ou então chove, né? No dia que combinou de viajar, aí chove, aí nós pronto. Então, mas todo mundo já passou por isso. E a gente, quanto mais cedo aprender a lidar com a ansiedade, com essa preocupação que muitas das vezes é até boa, né? Porque nos mantém ali vivos, quanto mais cedo nós aprendermos, melhor. Mas hoje nós não vamos tratar dessa ansiedade boa, nós vamos falar daquilo que gera realmente esse medo, né? Esse temor, essa angústia, né? Esse pânico, então, que é mais fácil de a gente observar às vezes e mais difícil de lidar e de tratar. Então, quando nós tratamos de ansiedade, você vai ter aí basicamente três caminhos a seguir. Se você for para a psicologia humanista, ele vai propor, obviamente, uma terapia para você,
Só que uma terapia sem muita expectativa. Porque dentro da linha da psicologia humanista, a angústia, a ansiedade, ela não pode ser enfrentada de modo objetivo e racional. Eles tratam como uma situação subconsciente, não sei o que, taraná, que não adianta você falar, não, por que você está tão ansioso de viajar de avião? Né? Pode ser uma situação que te dá um start de ansiedade. Né? Calma, avião é uma coisa mais segura, meio de transporte mais seguro. Né? Parará, tem todas as questões objetivas e racionais. A psicologia vai falar, isso não vai adiantar. Né? O cara vai estar ansioso por causa disso, tem que dar um remédio para ele dormir, faz hipnose, que aí chega no avião, aeromoça, quer água, você não sabe nem o que está acontecendo. Aí vai, né? Sobe no avião imitando galinha, que está hipnotizado, que aí não tem problema, você não vai ficar ansioso. Basicamente, são linhas assim que a inclinação humanista vai querer apresentar. Se você for para uma perspectiva médica, ele vai ter uma solução muito bacana, né, para você. Vai te dar um ansiolítico. E fala, não, isso aqui isso aqui é levinho. Aí no outro dia você encontra você está parecendo lá a guerra do zumbi, né? Tudo bem? Tudo. Parece que você está meio estranho. Não, eu estou calmo. Já viu? Boa parte da população está nesse esquema aqui. E aí, geralmente, não trata a causa da ansiedade. E aí passa um mês, o que ele vai fazer lá no médico que deu o ansiolítico para ele? Doutor, não está funcionando. Então vamos aumentar um pouquinho. Então, vamos pegar um negocinho aqui, um pouquinho mais forte, mas vai e tal. Hoje tem gente já colocando na caixa d'água, né? Já põe direto lá, vai, compra na farmácia, já joga lá na caixa d'água, porque já vai bebendo, tomando banho, tudo. Porque já não está fazendo mais efeito. Então, isso não resolve, meu irmão. A solução para as questões da alma, só a palavra de Deus é suficiente. É assim que ela se apresenta, né? Como aquela que restaura a alma. Você está com a alma machucada? Né? O Salmo 19 diz que a Bíblia, a palavra de Deus, é o único remédio capaz de restaurar a alma. Dá uma olhadinha lá, né? Você está aqui aberto aí no Salmo 43. Então volta aí no Salmo 19. Que eu já pedi para você pintar esse verso aí de tudo quanto é cor, né? Põe um neon aí piscando, porque ele vai dizer assim no verso 7, a lei do Senhor é perfeita, e qual que é a eficiência dela? Restaura a alma, né? E tem todas os outros benefícios que os versos vão dizer, mas daquilo que nos interessa aqui, falando de ansiedade, que a ansiedade, o que ela faz? É uma dor de alma, irmãos. É um temor, é uma angústia de coração, um negócio, uma queimação, um negócio que me deixa, né, atribulado. Minha alma que está abatida, que está atribulada, que está machucada. Aí a Bíblia diz, olha, a lei do Senhor, ela tem a capacidade de restaurar a alma. É o único remédio. O resto é paliativo. Então, quando você olha para o aconselhamento bíblico, você vê então que a Bíblia, ela, através daquele plano de transformação bíblica, né? O conhecer, o dar esperança, a mudança e a prática bíblica, é um mecanismo para que você vença, de fato, a ansiedade. Tudo bem? Então vamos lá, caminhemos mais um pouco aqui. O que podemos afirmar em relação de cara assim, sobre a ansiedade é que ela é o mal da preocupação. Se pudesse definir de um modo bem simples, o que é ansiedade? É ficar preocupado. É o mal da preocupação consigo ou a preocupação com os outros de um modo descontrolado
e que os estudiosos dizem que geralmente é a base de todas as outras neuroses, de todas as outras perturbações mentais. Eu tenho medo do amanhã, eu já falo, não, eu não vou. Porque e se for acontecer? Tá, aí já começa. Tá, aí você vai perturbando, vai dando outra neurose, né? Que é justamente essa perturbação mental. Não, não vou comprar casa aqui não. Aqui falaram que o cara candidato quer fazer um aeroporto nesse rumo. Meu Deus, vai passar avião em cima da minha cabeça. Quer dizer, a ansiedade, o medo do futuro te prejudica em todos os sentidos. É a mãe de todas as neuroses. Então a ansiedade, irmãos, ela é a porta de entrada para todos os males, basicamente. Tanto físico quanto mental. Você vai estudar a fundo, principalmente no aconselhamento bíblico, você vai ver que a ansiedade tem, geralmente, quase todo aconselhamento, independente da área que for, você vai ter que tratar lá com o eu, né, que foi a aula da semana passada, e com essa bendita aqui, ansiedade, porque a ansiedade é que vai gerar o medo, que vai gerar o pânico, que vai gerar a depressão, que vai gerar a sua úlcera, que vai gerar a sua taquicardia, que vai aumentar o seu problema de pressão e que vai te conduzir a um infarto ou um derrame. Tudo começou com o quê? Qual que é o seu problema? Não, infarto. Não, o infarto foi a consequência. O seu problema foi a ansiedade. Que gera o estresse, que gera o temor, que gera tudo aquilo. Então, aqui nós temos a porta de entrada para todas as mazelas, tanto físicas quanto mentais e emocionais. De comportamento. Né? Às vezes, vou ter uma entrevista de emprego. Você nunca viu o entrevistador nem viu você, ele vai conversar com 300, ele está lá preocupado se você dormiu de bruço, se você dormiu de barriga para cima. Mas você fica ali no ansiedade. Meu Deus, e se ele fizer uma pergunta? Deve ser psicólogo, vai entrar na minha mente. Meu Deus, o cara está pouco se lixa, o cara é tão tapado quanto você. Chega lá e seja você, rapaz. Se você confia que Deus direciona todas as coisas, o que é seu ninguém lasca. Mas não, eu fico assim, meu Deus, eu vou fazer uma prova. Gente do céu, olha, eu vou tirar a carta e eu não vou conseguir. Eu tenho uma conhecida que infelizmente não conseguiu tirar a carta. Foi minha funcionária. Quantas vezes, né, amor? Não conseguiu. Ela ficava tão ansiosa, o cara chegava no carro, dava um pânico nela, e a tremedeira do coração dela passava pro motor do carro e morria. E nós falávamos, fulano, calma. Olha aí eu começava a brincar com ela, né? Porque às vezes ficava na frente da loja, aí passavam uns caras assim, motoristas dos piores, falavam, olha esse aí. Olha, se esse passou, você vai passar, fulano. Olha isso aqui é um perigo para a humanidade e ele está andando aí, ó, então você vai dar conta. Mas mesmo assim, ela não conseguiu. Qual que foi o perigo? Ela não sabia? Sabia. Todas as aulas dela, ela não deixava o carro morrer uma só vez, mas era a prova. Quando ela sabia que estava valendo, não dava conta. Fazia aula, passava em frente dela. Tudo beleza. Hoje é a prova. O que atrapalhou ela? A ansiedade, a preocupação. E aí já tinha mais o peso, o marido falou, toda vez que você reprova, eu vou ter que pagar esse negócio de novo, vai estar ficando muito caro essa carta só. Aí pronto, é mais um peso nela. Aí a ansiedade, a preocupação, taraná, aquela situação. Pronto. Vestibular, mesma coisa, concurso, a mesma coisa, né? Conversar com o primeiro encontro com o namorado, com a namorada, mesma coisa. Conhecer a família dele ou dela, mesma coisa. Então, esse negócio nos atrapalha, nos adoece.
Então, quanto mais cedo a gente aprender a lidar, e você fala, pastor, é 100% toda vez. Não, não, não. É autoconfrontação, irmãos. É um exercício que você tem que fazer constantemente. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Você tem que confrontar a sua própria alma. Espere em Deus, é Deus que é o nosso Senhor, Ele é o nosso auxílio, e nós ainda vamos, no final, louvá-lo. É isso que o verso está falando para você. Calma. O Senhor deixa claro que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã, que pertence a Ele. E que a minha preocupação ou a minha ansiedade não vai acrescentar nem 40 e poucos centímetros da minha vida. Só que aí quando eu não dou ouvidos às verdades bíblicas, o que acontece? Aí eu fico ansioso de novo. Então, a ansiedade é a porta de entrada para todos os problemas, geralmente, que nós vemos aí. Mas como que nós podemos definir, né, de fato, ansiedade? Então vamos lá, definição. Uma das possíveis é uma sensação de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação ou temor que gera reações físicas, que é aquele sentimento da adrenalina, né? Fugir ou lutar, e produz consequência também, tanto física, nos adoecendo, quanto comportamental. Seja social, isolamento e tal, né? Ou comportamento, me dá um tique, me dá um... Aí vai fazer entrevista, cara... Aí eu já põe, já marca aqui, doido, já põe de lado a sua ficha. São reações que a ansiedade produz. Não é assim? Então, e quando você vai para o contexto bíblico, quando a gente leu aqui, né, o Salmo 42, 43, 90, tem vários, você vai ver o salmista, ele faz uma descrição do que ele está sentindo. É justamente isso, essa sensação de apreensão. Está abatida, está preocupada, o meu coração está acelerado, inquietado. São todas expressões que você vai encontrar nos Salmos que descreve, de fato, a sensação que é a ansiedade. Então, por essa definição, certamente você já teve isso alguma vez na sua vida. Né? Isso não tem idade. Isso não tem idade, né? Seja para visitar um médico na fase adulta, ou para ir ver o Papai Noel no shopping, quando você tem 3 anos de idade. Meu Deus! Tem criança que vive numa ansiedade, que vai numa alegria. Tem outros que entram em pânico, que faz até xixi na calça. Já viu isso? Tudo por quê? Ansiedade. Tá bom? Então vamos lá. Na psicologia, eles trabalham como se fosse uma hierarquização da ansiedade. Então eles vão dizer, existe uma ansiedade normal e tem uma neurótica. Tem uma ansiedade moderada ou intensa. Tem uma ansiedade aguda, que é aquela, né, que você tem um ponto, mas depois você consegue tal. E tem a crônica, o cara que vive todos os dias de ansiedade. Então essa é a expectativa da psicologia. Aí o que a Bíblia diz a respeito da ansiedade? Então vamos lá, o que a Bíblia diz? Na Bíblia nós encontramos 2 opções para tratar a ansiedade. Quais são? Primeiro, aquilo que a gente chama aqui de preocupação realista. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma prova, tudo bem, eu tenho que ter uma... Que hora que eu tenho que estar lá? 1h da tarde. Vai abrir o portão, a prova começa às 1h, eu tenho que estar lá 1 hora antes, então meio-dia. Para eu estar meio-dia lá, meu Deus do céu, que hora que eu tenho que sair de casa? Quanto tempo demora daqui até a escola que eu vou fazer a prova? Ou seja, é uma preocupação realista, que está dentro do contexto da vida normal e que você vai ter que lidar com ela todo dia. Mas isso não vai te prejudicar, isso não vai te causar um dano na alma. É só uma preocupação natural. Né? O namorado vai vir em casa hoje. O que nós vamos fazer de almoço para ele? Não sei o que. Uma preocupação normal. Agora, se aquilo tirar o sono,
Ou você fala assim, não, desmarca, fala para ele não vir, porque é fim de mês, só vai ter ovo cozido. Aí pronto, aí já é problema. Ué, né? Ele não come ovo cozido na casa dele? Com certeza ele come, então qual que é o problema? Problema nenhum. Né? Eu lembro de uma história da minha mãe, que conversando com a amiga, ai, nossa, esse final de semana, a fulana levou pela primeira vez o namorado em casa, não estava preparada, eu não sabia o que fazer, sem dinheiro, para comprar um frango, ai meu Deus, e o que você fez? Eu fiz uma lasanha. Lasanha, bom, mas de berinjela, ele não vai voltar. Toda preocupada, né? Meu Deus do céu, se o cara resolver namorar sua filha porque você deu uma comida boa de domingo para ele, então esse cara é um morto de fome, né? Não vai ser porque eu comi lá um doce de manga lá e nem por isso deixei de casar com a Clarissa. Né, amor? Então veja, situações, mas se a preocupação exceder, deixou de ser essa preocupação realista. Vamos ver esses textos aí, ó. 2 Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. O verso é 28. Nós vemos Paulo aqui falando dos seus sofrimentos, aquela coisa toda, e ele vai dizer assim, ó, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com o quê? Com todas as igrejas. Então veja, Paulo está dizendo que ele tem uma preocupação, que o termo aqui inclusive é para esse anseio, e a preocupação dele é uma preocupação realista e legítima. Era importante que o apóstolo que estava no trabalho missionário plantando igrejas se preocupasse com as igrejas que ele está plantando. Isso gera, está vendo? Ele era preocupado. Não, isso é lícito. É uma preocupação realista. Não tem problema nenhum você ter isso. Eu estou preocupado com pagar lá a minha conta que vai vencer semana que vem. É uma preocupação realista. Se você não preocupasse com isso, é que você é um caloteiro miserável, que você não está nem aí com o seu nome, não é verdade? Então, são preocupações realistas. Agora, se matar e morrer porque, meu Deus, como que eu vou fazer? Aí muda de categoria. Tá? O outro texto aí, Filipenses. Filipenses capítulo 2, verso 20. Vou ler o 19 e o 20, para você fazer mais sentido para você. Então, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Então, veja, aqui, Paulo estava preocupado em ter notícias sobre a igreja. E por conta dessa preocupação, ele diz, olha, eu estou aqui me organizando para enviar Timóteo, já que eu não posso ir porque eu estou preso, mas eu vou enviar Timóteo para ele ficar sabendo o que está, e eu sei que enviando Timóteo ele vai suprir aí o que precisa, e ao mesmo tempo eu vou receber as notícias que eu tanto preciso, porque eu estou preocupado com vocês. Extremamente natural. Uma preocupação realista, faz parte da vida. Meu filho foi viajar. Estou preocupado, foi viajar. Claro, é uma preocupação natural. Chegar lá, você me avisa. Hoje em dia, se vai no Waze, você tem a opção de compartilhar o trajeto, né? Eu achei isso legal, porque às vezes que eu fui para São Paulo levar a turma, e fica os avós tudo lá em Barretos. Meu Deus, já foi? Será que já chegou? Será que não foi? Põe lá, você compartilha com ele. Aí de vez em quando você está dirigindo lá, o Waze fala, tem um amigo seu visualizando o seu trajeto. O Rubão. Aí ele fala, deve ser a Dona Áurea.
Aí a Lulu, aí vem a mensagem, a Lulu fala, ela boa mesmo, não sei o quê. Então, tudo bem, porque eles estão preocupados, mas são preocupações tranquilas, realistas. Então a Bíblia diz que ter preocupação não é pecado. Agora, quando isso sai do real, da realidade, aí esse negócio é complicado. Que é a segunda situação que a Bíblia apresenta, que é um estado mental de aflição, que é a angústia. Eu não consigo fazer nada, porque eles estão viajando, meu Deus do céu, olha, tanto acidente que eu não consigo. E ainda o Herb que mandou esse negócio aqui que a gente fica sabendo e tal, tá parado, o que será que aconteceu? Olha lá, o trem não anda, ó. Ficou vermelho agora aqui a estrada. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Isso é um estado mental já de aflição. Essa ansiedade que é o problema e que a Bíblia condena. Tem gente que não deixa de... Deixa eu sentar. Traz um copo d'água. Pega o sal. O que é isso aí? Aconteceu alguma coisa? Não, eu saio de viagem. Desespero. É um estado mental de aflição. Então veja aí. O Salmo 94, a primeira parte, né, a segunda parte ele já dá a solução para nós aqui. Então já serve para você ver, mas veja que o próprio salmista, ele retrata inclusive essa angústia aí e já responde qual que é a solução para isso. Então Salmo 94, verso 19, ele vai dizer assim: nos muitos cuidados de dentro de mim se multiplicam. É essa preocupação que vai se multiplicando que é o problema na Bíblia. Eu tenho uma preocupação realista. Estão viajando, tudo bem. Agora, se multiplica. Ai, se furar um pneu. Ai, e se capotar? Ai, e se um caminhão bater? Quer dizer, a preocupação está multiplicando. E aí tira a minha paz. Então esse estado mental de aflição, de angústia, que a Bíblia diz que não é o legal. Que isso é fruto da minha falta de confiança no meu pecado. E qual que é a solução aí que o próprio salmista vai dar aqui nesse verso, né? As tuas consolações me alegram o quê? A alma. Ele sabe, o fato de saber que é Deus que está no controle, que é Ele que faz. Então, mesmo que multiplica, a solução vai estar em Deus. Mas esse multiplicar não é bom, segundo as Escrituras. O outro texto aí, Mateus 6, que é o texto clássico, nós vamos talvez gastar um tempinho mais nele aqui. Eu convido você a abrir lá, no sermão do monte, onde do 25 em diante ele vai falar da ansiedade, né? E aí você tem uma ordem explícita de Cristo para não andar ansioso. Então veja aí, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam celeiro, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta? Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque é os descrentes, é os gentios, é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão
acrescentados. Portanto, não vos inquieteis. Esse inquietar que é o sinônimo da ansiedade, é esse estado mental de aflição. Não vos inquieteis com o dia do amanhã, ou o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, viva cada dia de uma vez. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Porque a sua ansiedade não vai acrescentar um côvado na sua vida. Então aqui você tem uma perspectiva do próprio Senhor Jesus declarando que a ansiedade é o que mesmo? Uma doença? Não, é um pecado. E a solução que ele vai nos dar aqui é procurar, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus e sua justiça. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí as outras coisas Deus vai te acrescentar. O que Jesus está falando é o seguinte: você quer vencer a ansiedade? Para de focar a sua vida terrena. Para de orar para os outros. Vida terrena. Para de se preocupar de juntar. Você vai ver que o contexto aqui anterior é justamente a preocupação com as riquezas. Se você olhar aí o verso 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer de um, amar o outro, ou devotará a um, desprezar o outro. Não poderá servir a Deus e as riquezas. Por isso, veja que o verso 25 tem um por isso. Esse por isso refere, então, não dá para você servir. Ou você serve a Deus, ou você serve esse mundo. Se você quiser ficar focado nesse mundo, o que o outro tem, as riquezas. Mas fulano, olha, você viu, trocou de carro. Por que eu não consigo trocar de carro? Não, se fulano melhorou de emprego. Você viu a roupa que ele comprou? Essa roupa cor de marca. E eu andando aqui com essa roupa que eu comprei lá na loja de liquidação, velho. Eu não falo o nome não, que aí dá problema. Né? Então, veja. O fato de eu olhar para a era presente é que vai me trazer ansiedade. Aí Jesus fala: não olha para os outros, olha para as aves. Não olha para a roupa da outra, olha para os lírios. Porque aí você tira o foco da comparação. Porque o que traz ansiedade hoje em todo mundo? O outro tem e eu não tenho. Você viu o celular dele? Você viu o tênis dele? Você viu o carro dele? Você viu a casa dele? Você viu o emprego dele? Você viu a foto dele lá, que ele viajou no CVC de novo? Pelas contas que eu fiz, ele não pagou nem a última viagem ainda. Quer dizer, você está preocupado com os outros. O que isso vai gerar no seu coração? Paz, tranquilidade, segurança, harmonia. É isso que vai gerar? Não, vai gerar ansiedade, inquietação, temor. Vai gerar ódio, vai gerar amargura, vai gerar ira. Aí o cara vai lá e posta. Tive lá na churrascaria, não sei das quantas. Aí você olha para sua marmita, olho no olho. Você e um ovão lá. Não compare. Jesus está falando, não é para você comparar. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Não dá para você servir a mim e as coisas desse mundo. Porque se você quiser servir as coisas desse mundo, você vai viver ansioso. Ai, a bolsa subiu ou desceu hoje, hein? Como que chama lá a parte lá do Banco Central que fala se o juro sobe, se o juro desce lá? Ai, vai ter reunião do Copom. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Busca em primeiro lugar o meu reino. E as demais coisas serão acrescentadas. Tendo que comer, que vestir, estejais contentes. Agora, se o seu foco é
se aparecer, aí você vai ficar ansioso mesmo. Você já parou para pensar que a ansiedade sempre foi um problema da humanidade, não é à toa que Jesus está tratando aqui. Mas a nossa geração é a mais ansiosa. E você sabe que um dos motivos, alguns estudiosos estão fazendo, que o motivo da nossa geração ser mais ansiosa é a questão das telas e da rede social. Porque a gente fica sabendo da vida de todo mundo. E isso nos traz inquietação. Né? Quando o cara estava lá na fazenda dele, no sítio dele lá, a preocupação dele era dar milho para as galinhas, e ir lá pegar o ovo que ela botou. E às vezes quando o gambá ainda entrava e roubava os ovos, ainda ficava aquela, nossa, tem que esperar. E às 4 horas da tarde a galinha cantava lá, já mandava me pega lá que nós fazer o café da tarde. Era essa a preocupação dela. E vivia. Estava lá preocupada com o copom. Eu não estava preocupada com o copom. Então, Jesus nos traz um indicativo aqui que a ansiedade é produzida porque eu quero as riquezas. Porque eu quero viver bem aqui. Não tem como servir a Deus e a riqueza. Por isso, se você está servindo a Deus, não ande ansioso, fica tranquilo, que Deus vai cuidar de ti. Você não tá servindo a Deus? Você não é servo de Deus? Então, de quem que é a responsabilidade de suprir? É o seu patrão, meu amigo. Que é quem? Deus. Agora, se for as riquezas, aí você tá no sal. Que aí você vai ficar ansioso mesmo, porque aí o trem vai ser complicado. Veja, irmãos, a Bíblia apresenta esse estado mental de aflição como pecaminoso. Porque significa que eu não estou servindo a Deus. Estou querendo servir a mim mesmo ou a riqueza, as coisas desse presente século. E isso vai me deixar doente. Eu não sei quanto a vocês, se você já viu isso, saiu algum tempo atrás, tiveram programas relacionados a isso. Pessoas que viviam, economistas, tal, o cara trabalhava com mercado financeiro, com comércio internacional, fechando navios com contêineres, contratos milionários, aquela coisa toda. O cara largou tudo, comprou um sítio para viver de subsistência. Você chega, acho que Globo Repórter, Record Repórter. Vira e mexe. Aí conversa com os caras assim, fala, e aí? Cara, que vida que eu tenho agora. Não ganho 10% do que eu ganhava. Mas, olha, não tem nada melhor que isso aqui, rapaz. Tem a minha caixinha de abelha ali que eu vou, pego o meu mel. Tem a minha bananeira ali que eu vou lá. Minhas galinhas. Tem uma cabrita, estou fazendo queijo de cabra. Aí você fala assim, você é crente? Não, o cara é ímpio. E a maioria já entendeu que uma vida simples é um remédio contra a ansiedade. Às vezes a gente fica correndo atrás daquilo que... Falei alguma coisa errada? Não, porque quando... o sítio é caro. Não, mas depende. O sítio é caro aqui porque virou sinônimo de ostentação. Aí você infla o negócio. Mas tem regiões no Brasil aí que você compra lá um pedação de terra, meu amigo. E você faz lá o seu refúgio tranquilamente. Agora, se você quiser no condomínio, aí não tem jeito, aí fica caro. Com a internet, não, o cara nem isso ele quer, sabia nem disso, ele não quer. Não, o cara não quer. Veja, o negócio é tão sério que quando você vai para um lugar que não tem internet, você fica ansioso porque você vai ficar um dia sem saber a notícia dos outros.
Meu amigo, isso é libertador, cara. Que coisa boa demais. Jesus diz, a vida para Deus é uma vida simples. Porque o cristianismo não é de ostentação, mas é de simplicidade. É contentar com as pequenas coisas. E isso tira já uma carga da ansiedade. Filipenses 4, 6, vou pegar, depois a gente vai trabalhar com ele. Já trabalhei em uma outra aula aí, mas a gente vai relembrar. Não andeis ansiosos de coisa alguma antes, porém, façam conhecidos diante de Deus as vossas petições com ações de graças, ainda com gratidão ainda. Então, não andeis ansiosos. Mais uma ordem, baseado justamente no ensinamento de Jesus, Paulo reforça lá. E veja aí Eclesiastes 11:10, esse de Filipenses depois a gente vai trabalhar com ele, por isso que eu não vou ler agora, tá? Depois, uma hora mais para frente aí, a gente vai ter que falar com ele. Então, Eclesiastes 11:10. Eclesiastes, praticamente até o capítulo 7, fala da futilidade da vida, E do 7 para frente fala de uma vida relacionada com Deus. E aí o verso 10 do capítulo 11, ele diz assim, afasta, pois, do teu coração o desgosto, e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera são vaidade. A primavera da vida são vaidade. Aqui assim, a ansiedade, irmãos, ela vai gerar essa dor na carne, essa dor física. É isso que ele está falando aqui. Às vezes, quando nós estamos no início da nossa vida, a gente quer pensar grande demais, E a ideia, quando você é jovem, é que você vai ser dono do mundo. Tá, ele falou, tira isso. Tira esses anseios. Você que é jovem, que está na primavera da vida, tira esses anseios. Isso vai causar dor na sua carne. Isso vai te adoecer. É isso que ele está falando. Porque quando o fracasso acontecer, e o fracasso, a probabilidade de você fracassar é muito maior do que você ter sucesso. Sempre. A Bíblia mesmo vai dizer que os dias maus são maiores do que os dias bons. Então, se você coloca, não, mas comigo vai ser diferente. E você coloca a expectativa, aí vem o primeiro fracasso, a primeira frustração, o que vai acontecer? Você vai gerar dor na sua carne. Porque a ansiedade adoece. Essa é a grande verdade. Então, neste último caso aí, que é o estado mental de aflição ou angústia, nós temos um confronto das Escrituras como uma atitude pecaminosa. Apesar de que essa angústia, nem ela me separa do amor de Deus. Mas a Bíblia vai dizer categoricamente para você não viver ansioso. Então, se ela te dá uma ordem para você não viver ansioso e você desobedece, o que você está fazendo? Está pecando. Não é isso. Então, conhecer sobre essa preocupação demasiada, ou seja, saber qual que é a causa do problema, Entender que temos um Deus que sabe do que precisamos e que promete, inclusive, a provisão, nos enche de esperança. E aponta para revestirmos, como diz lá em Filipenses, da oração, dos bons pensamentos, para que aí experimentemos a paz. Isso é libertador. Buscar a Deus, em primeiro lugar, como solução prática. Eu vou me envolver mais com as coisas de Deus, ao invés das coisas que a riqueza me promete. Então, no aconselhamento, irmão, você vai tratar com a pessoa ansiosa, você vai ver qual que é a causa dessa ansiedade. Você vai ver muitas vezes que a causa da ansiedade é o conflito de quem ela serve. Porque ou ela está servindo a si mesma ou o materialismo, isso vai trazer uma preocupação miserável. Ou ela está servindo a Deus e confia na provisão que esse Senhor vai trazer. Então, a manifestação, muitas vezes, da ansiedade é isso.
Ah, vou envelhecer, o que vai ser de mim? Ai, quem vai cuidar de mim? Ai, isso aqui vai... Ai, meu Deus do céu, isso aqui. Ai, como que eu vou pagar? Ai, como... Porque você está preocupado com a vida terrena e não com quem você serve. Então, aqui é o pulo do gato, para você tratar a questão da ansiedade. Então, avançando mais um pouquinho, a ansiedade, ela reflete, no mínimo, uma desconfiança para com Deus e para com a sua palavra. Porque se Deus diz que Ele vai me suprir, se Deus diz que Ele é o meu auxílio, se Deus diz que Ele é o meu refúgio, se a Bíblia diz que Ele é o Deus da paz e Ele vai encher a minha mente, o meu coração da paz dEle, se eu orar, então eu viver ansioso, no mínimo, é desconfiar que Deus está mentindo para mim. É desconfiança para com Deus e sua palavra. Para não falar abertamente aqui falta de fé. Veja, o problema é quem você serve. Solução para trabalhar com ansiedade é falar, a quem eu sirvo? A Deus ou as coisas desse mundo? As riquezas. Que aí eu vou tratar com o meu patrão, né? Deus me promete, fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Manon, que é a riqueza, né? Ele vai falar, meu amigo, vou te sugar até a farinha do osso. E vai te encher de preocupação. Então, por isso que a ansiedade é tratada como pecado nas Escrituras. E fruto, né, ou resultado, primeiro, da minha independência ou rebeldia contra Deus. Não, quem cuida da minha vida sou eu, se eu não correr atrás, eu perdi. E Deus falou, descansa. Eu sei das suas necessidades. Procura o meu reino, a minha justiça, que você vai ver que as coisas vão acontecer. Não, se eu não fizer o contato, se eu não tiver quem indica lá na empresa, eu não vou crescer. Deus fala, busca o meu reino e a justiça, anda direito. Você vai ver se não vão abrir portas para suprir as suas necessidades. Porque buscar o reino e a justiça é nesse sentido, é andar, viver a minha vida servindo a Deus. E é dentro de uma prática de justiça, uma prática que glorifica o reino. O fato de eu andar em justiça, não sei o que, é o meio que Deus vai usar para escancarar as portas que você precisa. Para suprir o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. Ah, então. Mas por quê? Aí ele produz uma necessidade que Deus diz, não é necessário para você. Para ter muito. Então, é interessante o presbítero Marcos falar isso, porque aí que tem um outro contexto bíblico e Deus fala assim, louco. Fiz um monte de celeiro, fiz um monte de agora regala-te a minha alma. Como se a paz da alma dele tivesse nas coisas. Lembra desse texto? Regala-te a minha alma, agora eu vou desfrutar disso aqui. Aí o texto bíblico diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. E você vai largar para o outro aí, qualquer. Então, são várias histórias nesse sentido. Confie em Deus, não confie em si mesmo. E confiar em si mesmo, a Bíblia mesmo, Tiago vai dizer, você não diz assim, eu vou para tal cidade, vou fazer isso, eu vou me aposentar amanhã, eu vou lá, vou comprar, vou vender, vou ganhar lucro. Não. Se Deus quiser, eu irei, voltarei, farei ou deixarei de fazer. É dependência. Quem você serve? O start da ansiedade está na resposta. Quem você serve? Será que Deus vai cuidar dos meus filhos? Quem você serve?
Ai, será que Deus vai cuidar do meu marido? Quem você serve? Ai, se eu morrer hoje, como que vai sobreviver? Quem você serve? Então, é fruto da minha independência ou rebeldia contra Deus. O que mais? É fruto do desprezo da soberania de Deus. Deus não é soberano? A Bíblia não diz que é soberano? Que é Ele que faz tudo conforme o seu propósito? Que por mais que eu corra ou esteja ansioso, eu não acrescento um côvado na minha vida, porque é soberania de Deus? Então, correr atrás do queijo aí vai resolver. Não. Eu tenho que fazer a minha parte? Claro que tem que fazer a sua parte. Olhe para o passarinho. O passarinho, ele não levanta cedo para procurar os bichinhos dele, mas é Deus que sustenta. Aí ele também não fica lá no ninho dormindo a noite, o dia inteiro. Fica. Não, ele faz a parte dele. O líder do campo faz fotossíntese. Faz, mas a confiança é diferente. Você vai continuar fazendo, mas sabendo que quem vai suprir é Deus. E por isso você não precisa ficar ansioso. É fruto de amar a mim mesmo mais do que a Deus. Porque se eu amo a Deus, é o que eu falo. Se eu amo a Deus e o seu reino, eu vou buscá-lo em primeiro lugar. E Ele é o meu Senhor, vou estar servindo, e é Ele que vai cuidar de mim. Então a ansiedade, não na visão da psicologia da medicina, mas na visão bíblica, ela é pecado, e é o pecado de confiar em nós mesmos e pensar mais na era terrena do que na vindoura. É amar mais as riquezas do que a Deus, é servir mais a riqueza do que o Senhor, é pensar mais no aqui e agora do que no reino e a justiça divina. Se a gente conseguir sair dessa rodinha de hamster que a gente está numa rodinha de hamster. Já viu aquelas gaiolinhas de hamster? Tem a rodinha deles lá, que eles ficam correndo lá. O dia inteiro. Tem hora que cansa, que até ele roda junto com a rodinha. Mas depois nós estamos nisso. Porque a nossa preocupação é o correr aqui. Deus fala, não, meu amigo, isso te traz ansiedade. Busca em primeiro lugar meu reino, minha justiça. E eu vou te acrescentar, porque eu sou o seu Senhor. Agora, não dá para servir a dois senhores. Você vai servir a Deus ou você vai servir a roda do hamster. Você vê o que você faz da vida. Quando nós fomos para a África, nós nos desfizemos muita coisa, né? Aqui no Brasil, né? E aí, uma das coisas que nós constatamos foi o seguinte: nós tínhamos muito mais do que nós precisávamos. É a história lá, construir celeiro, não sei o que, é louco. Tem uma casa de 10 quartos. Você dorme nos 10 ao mesmo tempo? Minha casa tem 20 banheiros. Que coisa, hein? Diarreia brava sua, hein? Precisa de tudo isso? Tenho 365 pares de sapato, um para cada dia. Quem que eu estou servindo? Por isso que eu estou ansioso. Porque para bancar toda essa questão aí do servir a riqueza, eu vou ter que, vai ter que sair fumaça a minha rodinha de hamster. E eu nem percebo que eu só estou correndo e nem saio do lugar. Aqui é o problema da ansiedade. Vamos lá. O que pode causar ansiedade? Como nós vimos que é um pecado, você tem que voltar lá para os efeitos do pecado, né? Então, retornar aos efeitos do pecado é essencial. E qual que é os efeitos do pecado que você vê lá na queda? Vergonha, medo e culpa. Então, quando você está servindo as outras coisas e tem ansiedade, ela vai gerar isso. É vergonha. Porque você fica assim, ai meu Deus, se eu não passar, vai ser uma vergonha.
Todo mundo passa, só eu não vou passar, vai ser uma vergonha. Gera ansiedade. É consequência do seu pecado, a vergonha. E se eu for e eles rirem de mim? Medo do bullying. Você nem foi, cara. Ameaça de mudança. Mas vou mudar, não conheço ninguém. E que bom, uma oportunidade nova, porque ninguém te conhece. Eu vou ficar com a vergonha. A luta contra um pecado específico. E se eu for lá e descobrirem que eu tenho esse problema, essa luta contra esse pecado? Veja, a ansiedade é um pecado que te aprisiona as reações que o pecado traz. O medo. Se fulano morrer? As crianças brincam, né? Clarice, você morreu, eu te mato, hein? Porque quem que vai pagar a faculdade da Duda? Quem que vai agora bancar os meninos lá em São Paulo? Isso é medo. Por causa da ansiedade. Causada pelo pecado da ansiedade. Eu tenho uma missionária que a gente conhece, que é do projeto da UPAmiga, a Fabiana. Está fazendo medicina, lá em Guiné-Bissau. Foi como missionária, tem a necessidade da área de saúde. O governo abriu uma faculdade de medicina. Começou a fazer medicina, está lá, fazendo, sei lá que ano de medicina que ela está fazendo. Aí você pergunta para ela, então, eu sempre sonhei fazer medicina, aqui no Brasil não ia ter condição de fazer medicina nunca. Mas como eu vou, inclusive, usar a parte da medicina num contexto africano, nada melhor do que eu aprender aqui, as doenças daqui, as realidades daqui, as questões daqui. E ainda num preço que lhe permite, como missionária, esposa de pastor, não fazer nada. Por quê? Porque é Deus que cuida. Ele não é o pai? Ele é o pai que paga, meu. De um jeito ou de outro, ele vai dar um jeito, ele vai dar uma solução para você. Então não precisa ter medo. Não precisa ter culpa. Né? Conflito de interesses. E agora? Eu faço isso ou faço aquilo? Aí gera ansiedade. Quando você está dependendo de Deus, fica mais fácil de você tomar escolhas. Você não entra em crise e não fica com culpa. Porque você sabe que a pergunta é simples. O que glorifica e o que não glorifica. O que é ostentação e o que não é. O que é real necessidade e o que é gastar dinheiro à toa. O que é abençoar o próximo, socorrer o necessitado ou me mostrar para o meu vizinho. Você não sabe. Então a ansiedade com o pecado, ela vai gerar mais ainda ansiedade por conta dos efeitos do pecado, que a gente já conhece bem. A psicologia vai dar outros nomes, vai dar não sei o quê, mas para nós o que a Bíblia diz é isso. Então, quem mais? Como que eu venço, pastor, a ansiedade? Então, primeiro, para que o homem, pode buscar a vitória da ansiedade, primeiro ele precisa conhecer aí, ou reconhecer, né, os mecanismos egoístas. Quando o próprio homem tenta vencer, tenta buscar a vitória contra ele, ele vai usar disso. Aí o que ele faz? Joga a culpa dos problemas nos outros. Nasci numa família pobre, meu pai era um descabeçado, não pagou minha faculdade. Quem falou que a obrigação do seu pai era pagar a sua faculdade? Quantos aí não ralaram aí a vida inteira aí e fizeram por si só? Não sei, culpa do outro.
É a maneira que o natural, do homem natural, é tentar resolver a ansiedade. Negar a situação preocupante, né? A alienação. É a tentativa do homem em buscar a vitória da ansiedade, pela alienação. Fugir da responsabilidade. Você não vai trabalhar? Ah, não. Me deixa ansioso. Aí ele desenvolve aquilo que eu chamo de mecanismo parasita. Sabe o que é o mecanismo parasita? Olha lá, entre parênteses, que está escrito ali. É o Juninho. Não é Juninho, porque Juninho é o Juninho que está lá nos auxiliando na transmissão. É o Juninho, que é aquele personagem fictício nosso aqui, né? 45 anos, ainda mora com o pai e com a mãe. Toma Todd, com bolacha Mabel, né? Que a mamãe traz todo dia para ele, só que tem que ser 15 para as 11, porque até 15 para as 11 ele está jogando videogame, ela não pode atrapalhar. Então, é o mecanismo parasita. Aí a mãe ainda fala, mas coitado, ele trabalha, mas ele fica muito nervoso. Então fica em casa, porque agora está calmo, agora está calmo. Esse é o mecanismo que o próprio homem às vezes tenta para vencer a ansiedade. Não dá certo. Busca refúgio nos vícios, seja no álcool, seja no cigarro, nas drogas, no jogo, na loteria. Ah, isso me acalma. Não te acalma nada, meu amigo. Te leva mais para o buraco. Isso é mecanismo falso de tentar vencer. Demonizar. Porque tem crente que tenta resolver o problema por si só, ele demoniza. Não, isso é coisa do diabo. Ai, o cão chupando manga, que é um encosto que eu tenho. Não, meu amigo. É pecado mesmo, por isso que eu deixei de... Não andeis ansiosos, é uma prática pecaminosa, não tem o diabo. O demônio da ansiedade. Não tem. É uma prática pecaminosa sua. Não, pastor, é só eu decretar agora que aí eu vou acabar com a minha ansiedade. Não espiritualize nesse sentido, não. Buscar satisfazer o eu, quer saber? Então eu quero ser feliz, então eu vou curtir. Depois pagar, não é ver que jeito que paga. Não quero. Veja, meios ilícitos para tentar resolver um problema pecaminoso. Vai dar certo? Não vai. E a última tentativa é rejeitar Deus no coração. Que é o item 1 no extremo, né? No ápice. Quer jogar a culpa do problema para os outros, eu jogo o problema de Deus. Fica ansioso, não dá nada, é porque Deus não ajuda. E, na verdade, toda a motivação dele é pecaminosa, individual, para satisfazer no bel prazer, como o Tiago vai dizer. Não buscando em santidade, mas sendo amigo vai viver em ansiedade e vai de mal a pior. Agora, dentro da visão bíblica, como vencer a ansiedade? Como nós já vimos, usando lá os 4 elementos do aconselhamento bíblico. Primeiro, entendendo o problema na visão de Deus. Na visão de Deus, nós estamos tratando de um mundo caído. Criação, queda. Lembra disso? Criação, queda, redenção. Então você tem que primeiro reconhecer que a sua ansiedade é porque você ainda não definiu quem que você está servindo. Abra sua Bíblia lá em Romanos. Capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 25. Por que esses homens aqui vivem numa vida perversa, desonrando a si mesmo, com vivendo em paixões infames, numa disposição mental reprovável? Por que os caras vivem? Porque o verso 25, eles mudaram a verdade de Deus em mentira.
adorando e servindo quem? A criatura no lugar de quem? Do Criador. Quando você começa a servir a si mesmo ou a qualquer outra coisa que não seja o Criador, você está mudando a verdade de Deus em mentira. Aí você passa a viver numa mentira. Isso gera ansiedade. É pecado. Então, existirão situações preocupantes nessa vida. E nós vimos que não tem problema ter preocupação. Paulo tinha com a igreja, por exemplo. Alguma que eu posso e devo enfrentar e solucionar. Tranquilo. Outras situações que não dependerão de mim e que servirão para o meu crescimento. É o que Tiago vai dizer lá. Tende por motivo de alegria o passar pelas provações, porque elas vão te aperfeiçoar. Ficar ansioso é que vai resolver o problema? Não, é aceitar. Ó, essa situação não dá para eu mudar. Não adianta eu ficar ansioso aqui que não vai resolver o problema. Eu preciso saber o que Deus quer fazer, que crescimento que Ele quer me dar, que aperfeiçoamento que Ele quer me dar. Que eu sirva a Ele. E se eu sirvo a Ele, não foi sem propósito que uma situação adversa veio na minha vida. O que Ele quer me ensinar com essa doença? O que Ele quer me ensinar com com esse momento de difícil que eu estou passando, ou com essa perda que eu tive? Porque Ele é o meu Senhor. Então isso não vai gerar ansiedade, mas vai gerar busca de Deus, para eu entender o que Ele quer fazer comigo. Então você precisa auxiliar o aconselhando a entender que existem situações que, por mais ansioso que ele esteja, não vai mudar nada. Morreu meu cachorro. E agora? Eu vou ficar 3 meses sem sair de casa porque morreu meu cachorro. Vai mudar? Ou agora eu vou começar a beber porque meu cachorro morreu. Eu chego em casa, sinto uma saudade daquele pulguento pulando, me lambendo, mordendo. Então eu vou agora para o vício. Vai resolver o problema? Não vai resolver. Vai mudar essa situação? Não vai mudar. Então não adianta eu querer ficar ansioso com uma situação que não compete a mim mudar. Eu preciso entender isso. E às vezes você vai ver, lá no entender o problema na visão de Deus, você vai conversar com o aconselhante, nesse primeiro ponto aqui, você vai ver que o problema da ansiedade dele é a comparação com a concunhada dela. Porque ela não serve ao Senhor, ela está servindo a riqueza. Então você vê lá, não, porque na minha família, não sei o quê, minha sogra faz tudo para minha concunhada. Para mim, nada. Olha, o que ela está servindo? Até que no Natal, o senhor acredita? Deu uma panela elétrica para mim de 5 xícaras, para minha concunhada de 10. Mas quantos filhos a senhora tem? Nenhum. E ela? 5. Não, mas isso é injusto. Por que ela está brigando, ansiosa, discutindo, querendo quebrar a família inteira por causa do presente que ela ganhou da sogra? Porque, na verdade, ela está servindo a si mesma. Ao invés de agradecer, ganhei ainda. Que bom. Então você vai ter que entender onde está o problema. Quem que é o Senhor da vida dela? É a primeira coisa que você tem que aqui não entender o problema na visão de Deus. Porque dependendo quem é o Senhor da vida dela, é que está gerando ansiedade. O viver preocupado de modo demasiado consigo é egoísmo. Né? 1 João 4,18. Vamos lá para 1 João 4,18? Correr aqui um pouquinho. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Lembra que temor, medo, é sinônimo de angústia, de ansiedade. Temores, meus medos. Se eu amo a Deus, eu lanço fora os temores. Porque o verdadeiro amor não lança fora o medo.
Agora, se eu amo mais a mim, aí eu vou desenvolver medos. Porque tudo vai depender de mim. Aí eu vou desenvolver vários medos. Além disso, viver preocupado de modo demasiado, além de ser egoísmo, é pecado, rebelião contra Deus, ou um Deus soberano, e que deve ser glorificado em toda e qualquer circunstância. Pode ter acontecido a pior coisa, na sua maior trauma da existência da face humana, acontecendo com você. Se Deus é o seu Senhor, você vai receber o baque, buscar o Senhor, vai confrontar a sua alma, porque está abatida dentro de mim minha alma, porque te perturbas. Espera, pois, no Senhor, que ainda nós o louvaremos. Afinal de contas, Ele é o nosso Deus, é o nosso auxílio. Agora, se não for, Deus não for o meu auxílio, meu Senhor, o dono da minha vida, aí eu estou acabado. Aí a ansiedade vira angústia, angústia vira pânico, pânico vira depressão, depressão vira suicídio. É tudo por quê? Pecado lá de trás. Então aqui nesse momento você tem que identificar onde que está esse pecado. Ainda nesse momento, peça para o aconselhado listar pessoas, lugares, ocasiões ou circunstâncias que a deixam ansiosas. Porque isso vai te facilitar entender aonde está o pecado dela. Às vezes é a comparação com a concunhada mesmo. Vai ter outro encontro de família, a fulana vai estar lá. Você sabe que eu fico nervoso, eu até engordo, só de saber que nós vamos ter que encontrar a fulana. Vai ter o casamento lá do primo, do sobrinho, da tia. Aí, ó. A fulana vai. Já acabou com o meu dia. Qual que é o problema, então? A ansiedade dela. Uma pessoa. Opa. Mas por quê? Porque eu estou comparando com ela. Porque ao invés de eu me preocupar com aquilo que Deus pensa de mim, eu estou preocupado com aquilo que a fulana pensa de mim. Se eu chegar lá, ela tiver com o vestido da mesma cor que o meu, eu me mato. Quem que é o seu Senhor? Então você vai pedir para o seu aconselhado, onde você se sente mais? Quando vem gente em casa, quando não sei o quê, ou quando eu vou em tal lugar, na ocasião X, ocasião tal. Isso vai te dar indício para você identificar qual que é a causa. Se é vergonha, se é medo, se é culpa. Porque pecado você já sabe que é. Aí você tem as reações. Então você vai, nesse ponto aqui, você como conselheiro, você vai tentar entender o problema. Só que na visão de Deus. Então, o Gary Collins, no aconselhamento, no livro de aconselhamento dele, diz assim, examinando os locais e os momentos em que a ansiedade surge, o conselheiro geralmente é capaz de ter uma pista do problema específico que perturba o aconselhado. Então, aquelas perguntas, nunca por quê, mas sempre, onde que você fica mais ansioso? Quando? Como que é? E aí, você identificando, às vezes, esses momentos, você vai falar, ela tem problema com isso, ela tem problema com aquilo. É a comparação com o fulano. É porque o outro tem, ela não tem. E aí você vai identificar qual que é a causa do problema. É porque ela tem medo, é porque ela tem vergonha. É porque ela está se sentindo culpada. Você vai diagnosticar o pecado da maneira mais clara possível. E aí você vai poder ajudar. Você vai desmascarar. Fala, fulano, o problema aqui é pecado, ansiedade, o que a Bíblia diz aqui. Você vai pegar os textos bíblicos, mostrar, ensinar. Só que ao mesmo tempo, segundo ponto, você vai trazer o quê? Qual que é o primeiro ponto? Entender o problema na visão de Deus. O segundo, qual que é? Isso aqui que eu falei que tem que estar na ponta da língua de ser conselheiro. Trazer esperança. Então, o segundo ponto aqui, você vai trazer esperança. Aqui você precisa encher o aconselhado da esperança bíblica. Você vai pegar o Salmo 42, Salmo 43, Salmo 93 que lemos. O consolo do Senhor é a minha esperança.
Por que está abatida dentro de mim? Então, por que está perturbas dentro de mim? Espere em Deus, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Você não precisa ficar dependendo. Pega lá Mateus, a palavra do Senhor diz que, para não ficar preocupado, que Deus é que sabe das minhas necessidades e Ele vai me suprir se eu de fato for servo dEle. Então você vai aqui inundar o seu aconselhado de esperança. Porque a Bíblia está cheia de textos que traz esperança. Lança sobre Deus a vossa ansiedade, com ações de graça, e Ele vai encher somente o seu coração da paz. Aí lá o texto de Filipenses, que eu falei que a gente ia voltar, né? Pense aquilo que é virtuoso, que tem louvor, que ações de graça, ou seja, enche a cabeça de coisa boa. E o Deus da paz será contigo. Para de se preocupar com a concunhada, não vai virar nada. Vocês não estão vivendo competição, menino. Tem coisa mais importante para você viver. Se ela for com o vestido igual, com a mesma cor, você dá risada. Tira foto. Chega para ela e fala assim, nós temos bom gosto mesmo, hein? Viemos igualzinha. Você viu como nós estamos chique? Pronto, tira sarro da situação. E a roupa de baixo, que cor que é? Vamos ver se nós acertou. Brinca! Tira o peso. Enche a pessoa de coisa boa. Aí ele diz, trata sobre a pessoa de Deus, a soberania de Deus, as promessas de bem e não de mal. Né? De que Ele cuida dos seus, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que Ele, como o Deus da paz, nos enche da sua paz, que o mundo não pode nos dar. Ou seja, você vai encher o seu aconselhado de esperança. Demonstre amor, acolhimento. Ele está ansioso. Então você, não, está tudo bem, que bom que você veio. Para que ele não fique mais ansioso ainda com você ali, né? Então aí você tem, o Salmo 46, Senhor nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Você tem o Salmo 91, aquele que está debaixo do esconderijo, nenhum mal, praga nenhuma chegará à tua casa. Fica tranquilo, é Deus que nos protege. Filipenses 4 e 6, alegrai-vos no Senhor, seja a vossa moderação conhecida diante de Deus. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas fazer conhecido pelo meio das orações, do súplico, com ações de graça. E a paz de Deus que preenche todo o entendimento, o coração, vai preencher a sua mente. Tudo que é louvor, tudo que é boa fama, se há alguma virtude, seja isso que ocupe o seu coração, e o Deus da paz será contigo. Ou seja, você tem aqui um monte de promessas, dizendo que se o Senhor for o seu, se Deus é o seu Senhor, e não a riqueza, não as coisas desse mundo, nós temos promessa para mais de metro de que o Senhor vai cuidar da gente. Que não precisa ter vergonha, que não precisa ter medo, que não precisa ter culpa, que não precisa se preocupar com o dia de amanhã demasiadamente, porque é o Senhor quem nos sustenta. Então todos esses, Jeremias 29, né? Sabe que eu tenho pensamento de paz, de bênção para você. Deus quer nos abençoar. Mateus 6, buscar pois em primeiro lugar, nós lemos, né, 31, 34, basta cada dia o seu mal, Deus cuidará de ti da mesma forma que Ele cuida do lírio, da mesma forma que Ele cuida do pardal. Ou seja, você tem infinitos textos bíblicos, irmãos, salmos, nós não entramos no livro do Salmo, mais para frente, se der tempo, a gente vai pegar só versos no livro dos Salmos para trazer esperança para todas as situações da vida. Então preencha a sua alma, a sua vida com essas esperanças. Enchi o meu aconselhado das esperanças bíblicas? Ótimo, então tá bom. Então agora, meu amigo, você sabe que Deus prometeu isso, mas aí tem que ter mudança. Você vai confiar em você mais? Não. Você vai servir mais as coisas desse mundo? Não. Então vamos para o terceiro ponto. Dentro do quarto elemento, a mudança bíblica. Aqui você precisa auxiliar o aconselhado
sobre aquilo que ele precisa aprender, despojar, revestir e renovar. E aí, então, nós vamos lá para o texto de Filipenses. Vai lá. O texto de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Mais propriamente, do verso 4 para frente, eu pus de 1 a 9 aí, mas de 4 a 9. Vai trazer aqui um padrão de mudança de prática, para que a paz de Deus, veja aí o verso 7, ó. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus. Então, para que isso aconteça, você tem que fazer o que está anterior. E lá no verso 9 diz, o final do verso 9, e o Deus da paz será convosco. A ansiedade, o que ela faz com a nossa alma? Tira justamente a paz. Então, você quer ter paz? Você quer ter paz na sua mente, no seu coração, e estar bem consigo, com Deus? Tá. Então, vamos ver o que você tem que fazer aqui. Quais são as mudanças? Aí você vai ver que a pessoa ansiosa, ela só reclama. Ela nunca está feliz com nada na vida. Porque ela está insatisfeita. Por isso que ela está ansiosa. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero fazer isso, eu quero viajar. Então, ela está com a cabeça dela a mil. Aí o texto começa no verso 4 assim. Alegrai-vos com o que você tem. É isso? Está escrito aí? Não. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Qual que é a fonte da sua alegria? Se Deus é o seu Senhor, meu amigo, a fonte da sua alegria está nele. E não que você tem e deixou de ter. Não porque você passou ou deixou de passar. Não porque você foi promovido ou foi mandado embora. Não são as circunstâncias que determinam a sua alegria. É o seu Senhor. É quem é o dono da sua vida. Alegrai-vos sempre nele. Então a primeira mudança que você tem que fazer na vida para deixar de ser ansioso. Começar a se alegrar na fonte correta. Não por aquilo que você ganhou. Segundo ponto. Seja a vossa moderação, vosso equilíbrio, conhecido de todos os homens. Perto está o Senhor. A fonte da ansiedade é por quê? Porque eu não tenho moderação. Eu não estou confortável com o que eu tenho. Eu quero sempre ter mais. Princípio de mudança, você tem que estar em equilíbrio. A modéstia, a humildade, a simplicidade, são virtudes cristãs. Agora, quando eu me inquieto que eu quero mais, não tá bom, não tá bom, agora eu preciso de tal coisa, falta o equilíbrio, falta a moderação, o que isso vai gerar? Paz? Não, vai gerar perturbação, vai gerar ansiedade, vai gerar angústia, principalmente se você não consegue ainda, e, meu Deus do céu, aí você vira doido, fica louco. Então, tenha moderação. É a segunda mudança que você tem que fazer. Alegria e moderação. O que mais? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. Só esse verso 6 aqui, meu amigo, dá uma enciclopédia. Porque ele vai falar da dependência, de vida de oração. Ele vai falar de você pedir. Você pode pedir a Deus o que você quer. Só que ao mesmo tempo ele ensina lá em 1 João que diz, tudo que pedir segundo a vontade do Senhor, vai te dar. Eu queria tanto, não sei o quê. Pode pedir, não tem problema. Você está falando com seu pai, pede. Se for da vontade dele, ele vai te dar. Agora, se ele não for da vontade dele, o que você vai fazer? Amém? Vou estar com ações de graça, vou estar agradecido. O Senhor me dá um Fusca branco. Pede.
Eu dou vontade dele, vai te dar um amarelo. Você não quero também. De branco. Dá graça por aquilo que veio. Com ações de graça. Ou seja, vida de oração. O que você tem que mudar? Quando você está orando, você tem vida de oração constante? Não. Quem é o seu Senhor? Eu só oro para pedir as coisas que eu quero. Para esbanjar nos seus belos prazeres. Então você não vai receber, Tiago capítulo 4. Orais e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjar nos vossos prazeres. Deus não vai satisfazer a tua vaidade, ô cara pálida. Não vai. Porque um pai sensato, ele não dá as coisas para o filho para satisfazer a vaidade do filho. Porque se ele fizer isso, ele está estragando o filho dele. Ele vai dar aquilo que é necessário, aquilo que é importante. Pelo menos um bom pai faria isso. Ou não? Sim, com certeza. O que mais? Além dessa oração, com ações de graça e tudo mais que ele fala no 6. O benefício disso é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Irmãos, não tem nada melhor do que ter paz no coração e paz na mente. Você está em bem. Isso é equilíbrio. Pessoal que gosta de nova era, essas coisas aí orientais. A paz perfeita é a paz das emoções e dos pensamentos. Deus prometeu, Zé. Não fica cheirando incenso de xixi de grilo lá. Para ter paz na mente e no coração. Deus já prometeu. Ele é a fonte da verdadeira paz. E está no alegrar nele, com vida de moderação e vida de oração, com gratidão no coração. E a paz dele vai encher seu coração. Você está sendo grato com aquilo que você tem? Não, pastor, só tem reclamado. Por isso que eu nunca estou satisfeito, feliz com o que eu tenho. Eu sempre gasto a mais do que eu ganho, nunca teve moderação. Isso vai trazer ansiedade mesmo. É lógico que vai. Como 1 mais 1 são 2. Verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o quê? O vosso pensamento. Só que a gente ocupa o nosso pensamento com vaidades, com concupiscências, com desejos carnais, com desejos dos olhos. Aí isso gera inquietação. Gente, essa questão da ansiedade, né? Eu vou pôr a faca no meu pescoço aqui, porque eu sou gordinho. Tem gente que acabou de comer. Aí ele vê um negócio na vitrine do restaurante e fala, nossa, você está estufado, Zé. Você já está saindo já minhoca no nariz, na orelha. Eu vi uma torta ali que... Saciedade, moderação. Aí se você está viajando ainda, falando, eu vou comer, porque eu não vou voltar aqui amanhã, né? Eu não tenho. Então, basta cada dia o seu próprio mal. Pronto. Princípio. Tá? Enche a cabeça com coisa boa. Você fica começando. Fulano fez. Fulano. Você viu que agora comprou. Eu fui viajar. Isso vai trazer falta de paz. E aí no verso 9 ele ainda traz mais um princípio. Além de encher a cabeça de coisa boa, o verso 9 diz: o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, o que você faz? Praticar. Ou seja, pratique bons exemplos. Pratique exemplo daqueles que servem ao Senhor. E aí tem mais uma promessa para você. Qual que é a promessa?
e o Deus da paz será convosco. É um jogo de palavras, né? A paz de Deus do verso 7 e o Deus da paz do verso 9. Então, se você aplicar isso em mudança para a sua vida, veja, você vai aprender, despojar, revestir e renovar a sua mente. Com essas coisas aqui. Se você aplicar isso, a promessa é: a paz de Deus vai trazer paz para sua mente, para o seu coração, e o Deus da paz vai estar com você. Aí você já tem as exigências da mudança aqui. Tiago 1,22, né? Não sede apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E aí, então, a gente vai para o último ponto, para terminar, que é a prática bíblica. E aí você vai, junto com ele, direcionar, criar estratégia para definir aquele plano básico, plano emergencial, colocar em prática aí os pensamentos, palavras e ações para a glória de Deus, para justamente experimentar a paz de Deus na comunhão com Deus da paz, ao invés da ansiedade. Então, aí separe textos bíblicos para serem meditados, decorados, né? Enumere atitudes negativas e positivas para vencer as causas. Então, se aquele lugar lá te gera ansiedade, tem como evitar aquele lugar? Vamos evitar, é uma prática. Eu ainda identifiquei que uma pessoa me identificou. Então é uma pessoa que dá para você se afastar. Porque ela é muito consumista, ela vem e fala, tudo que eu comprei aquele trem me deixa ansioso. Então tá, vamos ter uma prática aqui, que chega para ela e fala, eu estou em tratamento. Pode falar, Suzana. Não, é isso, é oração, busca em Deus, é a oração que nós falamos. Você vai estar buscando, é uma prática que você vai colocar, né? Que aí eu vou tratar aqui nesse último slide. Então o que você vai fazer na prática bíblica? Primeiro, confie em Deus, é o Salmo 43 que nós falamos, espere em Deus. Segundo, enfrente as causas com racionalidade. O que dá para mudar, muda, o que não dá para mudar, não dá, o que eu vou fazer? Vai adiantar eu ficar ansioso com isso aqui? Não vai mudar. O boi, né, que a gente sempre fala, né? Bíblia, oração e igreja. Tem que ter essa prática da meditação na palavra, do orar sem cessar, do viver a vida congregacional e litúrgica. Lembra lá no Salmo 43? Qual que é a solução que ele deu? Vir para a casa do Senhor. Guia-me a tua luz e a tua verdade, me conduz ao teu santo monte, ao teu tabernáculo. O que é sinônimo de santo monte e tabernáculo? É a igreja. Vem para a igreja, vem louvar, vem agradecer. Vem se derramar, ai Senhor, estou tão ansiosa, estou tão ansioso, Pai, mas eu quero te adorar mesmo assim. Porque a minha alma que está inquieta, ela tem que aprender a esperar em Ti. É prática, é o plano básico. Confesse os seus pecados. Eu estou ansioso porque eu estou com competição lá com a minha concunhada. Eu estou ansioso porque o que acontece na vida dela me prejudica. Ela fez sobrancelha, eu quero fazer sobrancelha. Ela fez lipo, eu quero fazer lipo. Às vezes nem precisa, mas ela fez, eu quero também. Eu vou engordar uns 20 quilos para poder também fazer. Porque você está em competição, confesse seu pecado. Para com isso. Senão gera ansiedade. Pare de se comparar com os outros. O que ele tem, porque eu não tenho? Tudo isso aqui está na prática, no plano básico emergencial que você está fazendo. E aplique os princípios de Filipenses 4, de 4 a 6. Alegria, moderação, oração, gratidão, pensamento em coisas boas e imitar gente boa. Coloque essas práticas dentro do planejamento. Pastor, eu vou... Quem que o senhor me indica aqui na igreja que eu posso ficar próximo para andar junto? Eu ando com fulano, ando com Beltrano. Eu preciso andar com gente para tirar essa ansiedade do meu coração. Ótimo, faz parte do plano. E compartilhe os seus temores para que os outros orem por você. Uma das coisas que me liberta da ansiedade é quando eu confesso essa ansiedade.
Gente, eu quero que vocês orem por mim, porque eu estou ansioso, uma prova que eu vou prestar daqui 30 dias. Nossa, não estou nem dormindo direito. Quando você põe isso para fora, você já elimina algumas das reações pecaminosas, que é a vergonha. Pastor, eu vou pedir oração, aí depois se eu não passar. Os irmãos, inclusive, vão te confortar, te consolar. Não passou? Não, está nas mãos de Deus, Deus é que sabe. Então, elabore um plano de prática para pensar biblicamente, falar biblicamente e agir, né? Que é o PPA aqui que eu pus aqui, ó. Pensamentos, palavras e ações. Então, confesse os seus pecados, tanto os pecados de pensamento, de palavra e de ação. Isso liberta. E dentro do plano básico é sirva e ajude outras pessoas. Quando você começa a se preocupar com a vida daquele que está necessitado, você para de ficar pensando besteira da sua vida. Quando você vai ajudar um cara que é mais necessitado que você para de reclamar. Você para de queixar, que achar que está faltando alguma coisa na sua vida. Então, dentro desse plano, coloca, eu vou fazer um trabalho voluntário, pastor, lá no asilo. No educandário. Você vai ver que a sua ansiedade vai... Porque outro problema que traz ansiedade é o ócio, né? Ociosidade. Não ter o que fazer gera uma ansiedade miserável, hein? Porque aí você fica pensando um monte de besteira. Então vai servir alguém. Para a gente fechar, irmãos, concluindo, lembre-se que o aconselhamento bíblico é um instrumento poderoso, determinado pelas Sagradas Escrituras para mútua cooperação. Enquanto você está aconselhando, ao mesmo tempo você está sendo aconselhado, né? Isso te ajuda. E a vida cristã pode ser vivida plenamente em todas as áreas e conduzir-nos a experimentar das promessas que Deus tem para nós, de modo a viver uma vida abundante, cheia de paz e feliz, mesmo na realidade de um mundo caído. Espero ter te ajudado aí a entender um pouco mais sobre a ansiedade e te dado ferramentas para te auxiliar, ajudar outros a vencê-la. Para a semana que vem, ainda tratando das questões pessoais, nós vamos falar sobre ira e amargura, que são consequências, de certa forma, do pecado da ansiedade, né? Mas que precisa ser confrontado como pecado e tratado. E esse aqui eu posso falar assim, o primeiro principalmente, eu posso falar com propriedade, porque é um negócio que eu luto constantemente. Então eu já sou expert nessa luta. Então semana que vem, se Deus permitir, nós estaremos juntos estudando isso. Amém?